Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a reta final da Polícia Militar de Sergipe. A prova já está perto, então vamos aí bater um tema do edital muito importante, que é princípios do direito administrativo. E pelas minhas análises, provavelmente caia pelo menos uma ou duas questões referentes a este tema. A nossa análise não será uma análise breve, assim, de qualquer jeito. Eu quero realmente trazer exatamente aquilo que vai cair e vai ser muito importante porque você aprendendo os princípios, você entende todo o direito administrativo, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, deixe o seu gostinho e comente aqui embaixo se você vai fazer essa prova e o que você espera referente a ela. E se inscreva no canal também caso não seja inscrito, beleza? Vamos lá, sendo breve aqui. A prova é para soldado, né? E é oficial também, se não me engano, mas nosso estudo será voltado mais para soldado. Dia 19 de janeiro, ou seja, estamos praticamente no último mês. São 300 vagas iniciais, o cargo é de ensino médio. E no último concurso foram mais de 1.000 convocados, né? A idade é até 35 anos e esse é o salário inicial. Bem, aqui é o que vai cair referente à matéria de direito. São quatro temas, né? Direitos humanos, direito constitucional, processo penal e direito administrativo. Se eu não me engano, são 10 questões, então provavelmente será 2 de cada e alguma com 3. Né? Eu chutaria 3 questões em direitos humanos ou constitucional e 3 questões de direito administrativo. Pois bem, aqui está como vai vir a prova, né? São 10 questões de noções de direito, e tem outras aí de português, matemática, enfim, vai ter uma redação também. Lembrando que tem que acertar metade, né? E não zerar nenhuma disciplina. Pois bem, vamos lá. Antes de começar a aula definitivamente, quero que preste bastante atenção. É um tema muito, muito importante, de verdade. E a chance de cair no seu edital, na sua prova, com base no que eu pesquisei da Selecom, é muito grande. Então, vamos lá. Direito administrativo. Eu reparei que a Selecom ela usa muito a doutrina do Alexandre Mas. Alexandre Mas? Acho que é isso mesmo. Então, eu fui pesquisar o livro dele, né, Mas 2024, e eu trouxe algumas abordagens referente ao que é o estudo do Mas, o livro dele, né, faz sobre princípios do direito administrativo. Bem, antes de tudo, antes de resolvermos questões, né, e tratar diretamente sobre o assunto, queria dar um breve resumo do que é o princípio administrativo, do direito administrativo. Nós temos os princípios expressos, que é o famoso LIMP, né, que está lá na Constituição, no artigo 37, e temos os implícitos, né, que são que você retira ali do conteúdo da Constituição, principalmente, alguns princípios, como a proporcionalidade, razoabilidade, sindicabilidade, juridicidade e sancionabilidade. Outro princípio, considerado como um supraprincípio, é o da supremacia do interesse público, no qual, né, os interesses da coletividade são mais importantes do que o individual. E aí por isso que a administração ela tem até poderes especiais, que não são extensivos a todos os particulares. Outro superprincípio é o da indisponibilidade do interesse público, ou seja, os agentes públicos não são donos dos interesses por eles defendidos. Ou seja, a partir disso, a gente vai dividir em vários subprincípios, né, que partem dessas duas máximas. Ao mesmo tempo que existe a supremacia do interesse público, existe a indisponibilidade. Ou seja, o agente público não pode perseguir o interesse da administração como se fosse o dono daquele interesse. Ele está recebendo apenas uma concessão, né? Não é esse nome técnico, existe a teoria do órgão público, a teoria, né, dos servidores públicos, mas seria basicamente isso. A administração está emprestando para ele, né, algo que não é dele. Ele apenas está, né, sendo emprestado. Mais ou menos isso. Outro princípio que eu queria tratar, antes de começar as questões, é o da continuidade do serviço público. Ou seja, o serviço público deve ser continuado. E isso é importante, principalmente na questão de serviços essenciais. A gente passou por isso na pandemia, né?
que alguns serviços públicos, inclusive o policial, não pôde parar. Pois bem, aqui está a nossa primeira questão. Vamos lá. Dos princípios que regem a administração pública, aquele que tem como base a exigência da ampla divulgação dos atos praticados denomina-se A. Impessoalidade, B. Especialidade, C. Publicidade e D. Legalidade. Qual desses aí você acha que é? Pois bem, a resposta é publicidade. Cara, você tem que prestar atenção de que quando a questão ela vai te dar literalmente a resposta. Está falando de ampla divulgação dos atos praticados, é uma exigência obrigatória. O que é publicidade? É tornar algo público. Então é um princípio de que a administração ela deve isso aos cidadãos, aos seus administrados, a publicidade dos seus atos. Pois bem, vamos lá para a próxima questão. Isso aqui são todas questões que eu tirei da Selecom, viu? Julgando conveniente e oportuno, a autoridade administrativa tem o poder de revogar ato que, no mérito, contraria o interesse público. O controle exercido mediante a revisão do ato é uma demonstração do princípio da A. Precaução, B. Especialidade, C. Sindicabilidade, D. Subsidiariedade, E. Sancionabilidade. E aí, galera? A resposta é sindicabilidade. Vamos lá. Existem princípios que não são muito comuns de serem cobrados em prova. Contudo, após analisar a Selecom, notou que eles gostam de exigir alguns princípios que normalmente as pessoas não sabem o que significa. E aqui está um exemplo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre sindicabilidade. Eu achava que a questão de síndico tem algo a ver, mas não. Vamos entender aqui no próximo slide o que significa cada um desses princípios que ele elencou, que não são muito conhecidos. O princípio da sindicabilidade é justamente aquela questão da possibilidade da administração de revogar os seus atos. É a possibilidade de, tipo, como se fosse uma sindicância. Então ela tem ali uma autonomia, uma autotutela, de por ela mesma revogar os seus atos que considere não mais oportunos, ou até mesmo que contrariem os interesses interesses públicos. Então é basicamente isso. Nesse caso, a revogação do ato por motivo de mérito, por contrário ao interesse, demonstra o exercício desse controle. E é isso que a questão fala. A autoridade administrativa tem o poder de revogar ato que no mérito contrário ao interesse público. Esse controle, mediante a revisão do ato, é uma demonstração do princípio da sindicabilidade. Anote, porque isso aqui foi uma questão que caiu da Selecom e muito provavelmente pode ser perguntado novamente. Aqui está o conceito de cada um daqueles outros princípios que ele mencionou, né? É importante você bater um print disso e estudar, né, o que significa cada um. Não vou tratar sobre cada um porque senão vai tomar muito tempo. Mas é importante você bater o print aqui e entender pelo menos o que é, né? Eu destaco aqui esse princípio da sancionabilidade, aqui, porque é referente ao poder que a administração tem de fazer sanções, né, por descumprimento de normas, sanções administrativas, aqueles que descumprem as normas. Vamos lá para a próxima questão. Os princípios da administração pública são constituídos por um conjunto de regras que devem ser observadas obrigatoriamente pelo bom administrador. Há um princípio que determina a divulgação do ato oficial para conhecimento do público e início de seus efeitos. Este princípio é... Cara, eu vou falar para você uma coisa. Eu peguei várias questões da Selecom em direito administrativo. Cai muito de princípio, muita questão de princípio. E muito sobre o princípio da publicidade e moralidade. São os dois princípios que mais caem. Se eu não me engano, tem umas 6, 7 questões disso. Então, você tem que saber. Então, vamos lá. Qual é o princípio? Motivação? Legalidade? Publicidade ou impessoalidade? A resposta, por óbvio, é publicidade também.
Vamos lá. A administração deve perseguir os fins públicos previstos na lei, em observância ao princípio da impessoalidade. As realizações públicas não são feitos pessoais dos seus respectivos agentes, e a divulgação dos atos de administração, na forma do disposto expressamente pelo Constituinte, deverá ter, entre outros, o caráter. Cara, aqui ele quer o que está dito expressamente lá na Constituição. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos ver. Deixa eu tirar minha imagem. Aqui. A Constituição diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter a. educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Dito isso, dessas alternativas aqui, qual que tem a ver com o que ele está falando? Né? Ele está dizendo aqui, ó, com base no princípio da impessoalidade, as realizações públicas não são feitos pessoais e a divulgação na forma de post deverá ter, entre outros, o caráter E aí, educativo. Está aqui expressamente dito na Constituição. A publicidade usada deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos, imagens de promoção pessoal das autoridades e servidores públicos. Ponto final. Tem que saber isso aqui. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Há um princípio da administração que se liga à ideia de probidade e boa-fé. Cara, falou probidade, boa-fé, conduta. Qual vai ser o princípio que ele vai pedir aqui? E que versa sobre a conduta dos agentes públicos, com base em normas de conduta existentes no ordenamento jurídico. Trata-se do princípio da A. Eficiência, B. Moralidade, C. Razoabilidade, D. Impessoalidade. Qual que é? A moralidade, né, galera? Quando a questão estiver falando sobre probidade, boa-fé, sobre a conduta, que deve ser uma conduta ali inerente e andando junto com as normas existentes, é tudo referente à moralidade, né? Seria uma, se não me engano, a moralidade objetiva ali, né? Mas enfim. Então é isso. A questão, ela dá ali a resposta praticamente. As questões da Selecom são muito tranquilas de você diferenciar um princípio do outro. Eles acabam não puxando tanto para essa, né? Você ter ali que analisar profundamente. Não. Basta saber. Outra questão da Selecom. De acordo com o artigo 37 da CF, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito, obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade e mais o seguinte. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí, pelo amor de Deus, você tem que saber. É o LIMP. Um mínimo. Eu diria que nem mais um mínimo, velho. Porque o mínimo era você saber os expressos e os implícitos já. Porque vai cair na prova. Princípio de direito administrativo vai ter uma questão nessa prova da Polícia Militar de Sergipe. Com certeza. Vai por mim. Qual que é a resposta aí, galera? Eu nem vou tentar explicar nada aqui não. Isso aqui é letra de lei. Pra você saber. Se você não sabe, vai estudar urgentemente. Então vamos lá. Letra D, né? Eficiência, publicidade e pessoalidade. É o famoso LIMP. LIMP, legalidade. Vamos lá, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. LIMP. Ah, boa. Faz direito, pô, tá fazendo errado. Se não sabe, o LIMP tá fazendo errado. Vamos lá. O servidor público municipal que com intenção procrastinatória, olha aí, é o vagabundo, não quer trabalhar, deixa de utilizar determinada ferramenta tecnológica a seu dispor. O cara ainda como é que fala? Aquela pessoa que é chata, né? Ele é um cara chato, não quer nem usar o negócio para agilizar a vida, agilizar o trabalho, eu tô nem aí, eu vou fazer do meu jeito, tá tudo certo. Que facilita o cumprimento de sua função. Ele viola o princípio da cara. Tá quase chegando assim, falando
é isso aqui, ó. Ele só não faz isso porque não pode. Mas, tipo, ele jogou o princípio na sua cara de uma forma tão didática que chega até ser lindo de ler. É até uma forma de você aprender o conteúdo ensinando para uma criança. Eu daria esse exemplo aí. Tá certo? Vamos lá. Qual é o princípio? A, impessoalidade. B, legalidade. C, publicidade. Ou D, eficiência. Pô, galera. Eficiência, né, velho? Tá falando aqui, ó. O cara tá violando o princípio da eficiência. Ele tá sendo procrastinador. Não tá utilizando uma ferramenta que pode facilitar, pode tornar mais eficiente o trabalho. Então ele tá, por óbvio, né, violando esse princípio. Vamos lá? Vamos rapidinho aí para a gente terminar as últimas questões. Artigo 37, tal. Estabelece a publicidade de atos, programas, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens. Trata-se de dispositivo reflete o princípio da... Eita, aqui tem que tomar cuidado, hein? Ó. Estabelece que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas deverá ter caráter educativo, informativo, sim, e orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Tá, eu já falei isso aqui. Isso aqui é qual o princípio? Letra de lei. Qual o princípio? A, impessoalidade. P, publicidade. C, legalidade. Ou D, isonomia. Bom, galera, vamos lá. Estão comigo ou não estão? Impessoalidade. Tá dito, já falei, até tratei, né? Trouxe o artigo anteriormente. Personalidade, falou de que tem que ter caráter educativo, de orientação social, e não pode constar símbolo no nome, não pode constar promoção pessoal. Pô, velho, é impessoal, impessoalidade. O servidor público, ele não é dono da coisa pública. Então ele não pode se promover com a coisa pública. O governador não pode se promover com as obras que o Estado faz na sua gestão. Porque ele não é dono do Estado. Ele está apenas ali como um representante da nossa democracia, que é uma democracia que elege seus governantes. Certo? Então ele não é dono, ele não pode se promover. Mas, às vezes a gente não vê isso tanto na prática, infelizmente. A ampla divulgação dos atos praticados pela administração para dar transparência... Olha, precisa terminar de ler? Ampla divulgação da transparência... Só que ele quer fazer uma pegadinha, ele bota como requisito de eficácia. É característica do princípio da A, legalidade, B, moralidade, C, publicidade, D, impessoalidade. E aí, publicidade, né? Da divulgação, transparência. Então, acho que é o último aqui. Os princípios básicos da administração pública são constituídos por um conjunto de regras que deve ser observado obrigatoriamente pelo bom administrador. Tá, encheu linguiça. Há um princípio que determina a divulgação do ato oficial para conhecimento do público e início de seus efeitos externos. De novo, outra questão que bate na mesma tecla. Ampla divulgação, determinar a divulgação do ato oficial para conhecimento do público, tal. É qual o princípio? Nem vou ler as alternativas. Você já sabe. Publicidade. Outra questão da Selecom trazendo o princípio da publicidade. E é isso, galera. É um vídeo rápido, objetivo, para ser realmente o mais preciso, né? E que vocês entendam e estudem esses princípios que eu falei. Os expressos e os implícitos também, que eu mencionei. Fazendo isso, é garantia de pelo menos uma ou duas questões na sua prova, beleza? Então se inscreva no canal, deixe seu gostinho e até mais. Fique com Deus e faz direito.